E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Jaime Caldeira. As pessoas hoje em dia no ténis ouvem falar na Escola de Ténis Jaime Caldeira, deve-se muito a este senhor que está com vocês neste programa, mas o Jaime Caldeira, em termos competitivos, foi, deixa eu ver se eu consigo, tetracampeão nacional de veteranos mais de 35 anos, campeão nacional em 2000, 2001, 2002, 2003 de singulares e campeão nacional de mais de 35 em 99 de pares com o Paulo Travassos. E para além disso, há aqui um título que pouca gente fala, porque não é muito visto, foi campeão nacional de piso rápido em 1983. Isto uma breve apresentação, porque certamente tens muito mais coisas, não só de títulos, mas também no ténis. Portanto, em primeiro lugar, obrigado por aceitares o meu convite. Eu sei que não és uma pessoa que gosta muito de dar entrevistas, de exposição, prefere-se estar no corte a trabalhar, mas agradeço, porque acho que é importante, como te dizia em off, conhecerem um bocadinho da tua história. Como é que o Jaime Caldeira aparece no ténis? Comecei a jogar em Angola com o meu pai quando tinha 6 anos. Depois, quando viemos para Portugal, continuei espaçadamente, jogava, e com 19 anos comecei a dar aulas de ténis. Porque como é que surgiu isso? Dar aulas de ténis? Foi depois de ter ganho um torneio do Taça Salazar Leite no Estoril, que o João Lacos convidou-me. Na altura o João Lacos tinha uma escola no CIF e convidou-me para começar a dar aulas. Quando jogavas ténis, tempos diferentes, jogavas bem, porque conseguias estar lá em cima. Alguma vez te passou pela cabeça ser jogador profissional de ténis ou o ténis ainda era amador? Para passar pela cabeça passa por todos os jovens. Simplesmente, antigamente não havia recursos para jogar ténis, havia poucas pessoas. E Portugal era um país ainda bastante atrasado, não tínhamos entrado na Comunidade Económica Europeia, então as coisas estavam muito incipientes, muito no princípio. Quem é que tu tinhas como referências no ténis? Como jogadores nunca tive a nível nacional, mas como treinadores o Vasco Pinto e o João Lagos. Eram eles Foram duas pessoas que tive 3 ou 4 anos com o Alfredo Vasco Pinto e ouvia falar do João Lagos e percebi que eram duas pessoas que sabiam muito de ténis. Foi aí que também te veio a vontade de poderes vir a treinar, em verdade, pela carreira de treinador? Com o convite ou como é que surgiu isso? A vontade de ser treinador era de ter independência económica. Essa foi a minha grande vontade. E como não me revia muito no sistema escolar, resolvi enverdar pelo profissionalismo, mas na área do ensino. Quando é que vês que o ténis vai ser a tua vida? Há um momento em que isso acontece? Aos 27 anos. Aí disseste, o ténis vai ser mesmo, é este o meu percurso? Sim. Nessa altura tive mesmo para ser ténis, dar a volta ao mundo, para largar o ténis, mas surgiu uma oportunidade bastante boa e eu só vi dar mais uma chance ao ténis. Foi o ténis que te escolheu ou foste tu que escolheste o ténis? As duas coisas. Porque a maneira como tu te referes ao ténis e como ele surgiu na tua vida, surgiu em Angola, em idade tenra, ainda a treinar, a jogar com o teu pai, e depois, entretanto, nas alturas decisivas, o ténis está aí, nas decisões da tua vida. Sim. Alguma vez te arrependeste de seguir pelo ténis? Não. Eu gosto de muita coisa na vida. Se não fosse o ténis, há muita coisa que eu gostaria de fazer na vida, muita. Mas o ténis realmente é uma área nos preenche bastante. Quando começas a dar aulas, passaram por ti certamente muitos miúdas na altura, agora adultos com certeza. Tinhas mais vontade e mais capacidade, ou pelo menos gosto por ensinar iniciação ou aperfeiçoamento e competição? Nós gostamos sempre mais da competição. Ver os resultados. Ver os resultados, porque eles crescem muito rápido, evoluem muito rápido. Mas o meu posicionamento no ténis, eu sou profissional de ténis. Quer isto dizer, posso ser treinador, posso ser professor, na área empresarial, eu sou profissional de ténis. Não sou treinador de campeões, gosto de dar aulas a toda a gente, gosto de dar treinos a toda a gente, desde o momento que gostem de ténis, como é evidente. Neste momento tens já há algum tempo, um dos melhores jogadores portugueses, o Pedro Araújo, tem feito excelentes resultados. És tu que acreditas no Pedro Araújo mais do que ele próprio? Eu acho que todos os bons jogadores, em primeiro lugar, eles acreditam neles próprios. Depois existe a família, existem os treinadores,
toda a gente que rodeia o jogador, mas sem dúvida que eu acredito bastante no Pedro, sempre acreditei, mas ele acredita mais ainda. Eu ainda agora estava a ver o jogo dele, jogou com o número 74 do mundo, a bater-se de igual para igual. Qual é o grande segredo? Porque não é a primeira vez que eu vejo isto. O Pedro não tem medo de jogar com qualquer, seja quem for. Eu acho que tivesse aqui o Kyrgios ou o Nadal, o Pedro não tem medo. Qual é o segredo para conseguir que um jogador faça isto? Ora bem, relativamente à minha parte que me compete, dar ao Pedro, penso que não seria muito importante e não seria desejável para mim falar sobre isso agora. Em relação ao próprio Pedro, em relação à maior parte destes jogadores, acho que tem a ver muito com a educação que eles têm em casa. Ou seja, a família tem que ser um suporte muito grande, dar uma boa educação. Quando digo boa educação, não digo ser capaz de ser o melhor dos escoteiros, mas ter uma educação competitiva é muito importante. Saber preparar o jovem para conseguir perseguir os seus sonhos, que são muito difíceis. E acho que o Pedro teve essa sorte, digamos assim, de ter uma família que o preparou bem. Será que o preparou para o ténis ou para a vida? Porque o ténis é vida, não é, José? Para a vida. Para a vida e o ténis, claro, o ténis é a vida também. Olha, quando estamos a falar do Pedro, mas tens um projeto e eu tenho acompanhado bastante o crescimento desse mesmo projeto, em 2002 crias a Escola de Ténis Jaime Caldeira. Em primeiro lugar foi para suprir ali uma lacuna que existia no Parque das Nações, foi isso? Exato. O projeto, ou seja, eu ligado ao ténis com o meu nome, foi uma ideia que, digamos que já me vinha acompanhando há algum tempo, mas trazia muita responsabilidade, bastante mesmo. E resolvi aceitar essa responsabilidade, esse desafio, e havia uns campos abandonados, portanto, de 1998 a 2002 no Parque das Nações, estavam abandonados, e depois de me terem feito 2 ou 3 vezes o convite, eu acabei por aceitar, e iniciou-se o processo. Neste momento temos 3 escolas de ténis, dos quais eu sou, digamos, o diretor técnico unicamente, e pronto, temos bastantes alunos e bastante gente a jogar bem. Exatamente, é isso. Para além de jogar bem, é o comportamento dos atletas. Há um código de conduta de um jogador de Jaime Caldeira, porque, ao fim e ao cabo, eu quando vejo os atletas, todos eles têm uma forma de estar. Um bocadinho, mas eu acompanho a personalidade de cada um, acompanho e tento, digamos, seguir os valores que são incutidos em casa de cada um. Todas as famílias têm os seus valores diferentes, mas todos eles válidos. Eu tento valorizar, tento potencializar, digamos, aquilo que eles realmente são, aquilo que a família quer que eles sejam. Mas exiges que tenham respeito, que tenham um comportamento. Valores universais e o respeito é o principal. E isso acontece, pelo menos eu tenho visto. O respeito, para mim, é o principal valor entre as pessoas, é o respeito. Ou seja, atletas que te apareçam, que não cumpram, não preencham esses requisitos, vai ser difícil continuarem na escola. Ou há uma adaptação, uma tentativa de mudar o comportamento deles? Claro, se ouvir que muitas vezes há jovens bastante problemáticos, que ao fim e ao cabo isto é talento também, é talento. Depois eu tento, digamos, fazer com que eles, não sou só eu, tenho mais treinadores que me ajudam, atenção, tentamos fazer com que eles sigam o caminho que nós queremos, não é? E às vezes são os próprios que saem pelo próprio pé, porque percebem que não é o sítio ideal para eles. Jaime, quando tens os teus atletas a jogar, tens atletas na competição, na iniciação, quando os vês na iniciação, com o teu olho clínico consegues dizer aquele miúdo ou aquela miúda tem alguma coisa, ou achas que isso vai dar um grande caminho? O que eu posso dizer, esse respeito, assim, resumidamente, é que aquilo que nós chamamos de talento mudou, hoje em dia é completamente diferente há 30 anos atrás. O talento hoje em dia não é aquela pessoa que é capaz de fazer muitas coisas com a bola, mexer bem na bola, o talento hoje em dia é mental, é aquilo que eu disse há bocado, é a educação, é a nossa formação para sermos capazes, tal como o Cristiano Ronaldo, outros, seguir um caminho e sermos determinados. Esse é o principal talento hoje em dia. Porque hoje em dia há muita gente com jeito e muita gente com acesso a boas condições de treino. A grande diferença é a educação. Jaime, o ténis é um desporto muito caro e nós vemos isso cada vez mais. Quem anda no circuito mundial percebe que só a partir de uma determinada altura é que os jogadores conseguem oferir algum dinheiro. Certo. Senão tem muitas despesas. Andar no ténis é muito caro e tu sabes com certeza melhor do que eu isto. Como é que nós vamos conseguir democratizar mais o ténis? Está alguma forma que tu encontres
para que isso aconteça? Tenho ideias esclarecidas acerca disso, mas penso que não será um momento oportuno para falar muito sobre isso. Recentemente enviei um e-mail ao Diretor Técnico Nacional, ao Rui Machado, onde em poucas palavras, digamos assim, resumidamente, tentei passar uma mensagem da necessidade de mudar a estratégia da Federação. A Federação está a fazer coisas muito válidas, nomeadamente estes torneios, por exemplo, está a estruturar de alguma maneira o ténis bem, mas está a falhar redondamente nessa democratização, ou seja, o sistema federativo português ainda está muito extrativo, ou seja, funciona um bocado como nos sistemas socialistas, muito centralizador e está pouco inclusivo. O Pedro Ruja é uma prova disso, sabendo eu também que existem outros treinadores no país, novos principalmente, e bons jogadores novos, que gostavam de ter a sua oportunidade. E é difícil chegar lá. Talvez as pessoas percebam isso. Jaime, um jogador para ser campeão precisa de referências. Tu achas fundamental também aqui neste momento termos mais referências para ir buscar, alargar a base e conseguir mais atletas? O que é preciso fazer para termos mais atletas, mais meninas, por exemplo, a jogar ténis? Respondendo uma pergunta de cada vez, em relação às raparigas é também um tema muito delicado e muito vasto. É uma forma de estar, uma forma de pensar e de ensinar completamente diferente. Em relação à parte masculina do ténis, eles hoje em dia o mundo é global, as referências já não têm que ser nacionais, já não precisam disso. Portanto, o Pedro Araújo, neste caso, gosta do Djokovic, eu tenho alunos que gostam mais do Nadal, portanto, eles têm já as referências são globais. Falamos agora da parte feminina. Acreditas que devíamos ter, como em algumas federações, em alguns países, alguém única e exclusivamente a tratar do ténis feminino? Não. São precisas boas decisões. Não tem que haver um departamento especial. Tem que se ter políticas. Tem que começar de base nas escolas públicas, nos colégios, na atração e no modelo competitivo nacional português, que para mim tem partes que ainda são muito obsoletas. Temos um problema também que é comum e com certeza que tu sofres também como treinador de ténis, que é o nosso sistema de ensino escolar não permite que os atletas possam treinar normalmente, como quando nos tentam comparar, por exemplo, com a Espanha, que tem uma carga horária inferior e que treinam 3.000 horas mais do que os portugueses. Nós mesmo assim conseguimos muitos resultados. Se tivéssemos esta situação resolvida, ou seja, outros horários compatíveis com atletas de alta competição, acreditas que íamos dar um passo maior na tentativa de criar melhores jogadores? Eu acho que isso é um dos aspectos importantes, mas não é o único. Não é o único. Todos os nossos jogadores que treinam connosco são miúdos, todos eles que têm excelentes notas nas escolas, trabalham bastante, estudam bastante, são todos, digamos, miúdos muito ambiciosos e são capazes de ficar a estudar até meia-noite para estarem cansados, etc. Portanto, aquilo que eu falei há bocado da educação, da formação, está lá. Mesmo com dificuldades eles conseguem. Ora, obviamente que facilitaria se eles pudessem treinar mais e pudessem ter mais tempos de descanso. Mas isso é um fator que tem que ser uma decisão conjunta entre vários organismos, neste caso quem tutela a educação, o governo, não é? A pensar não só para o ténis, para outras modalidades. Sim, claro. Ou então, pelo menos, também permitir mais formas de atletas de alta competição conseguirem ter outros horários, eu sei que já há alguns programas nesse sentido, mas, por exemplo, no ténis não há assim muita ajuda. Nesse aspecto, a escola online, que já vai dar uma grande ajuda. Simplesmente com 14, 15 anos eu não sou apologista de um jovem estudar em casa distância. E depois falta toda aquela parte da formação dele, da educação dele, que é conviver com outros jovens, não pode estar fechado em casa sozinho a estudar. Penso que é bastante castrante para a concepção que ele vai ter do mundo e da sua inteligência emocional no futuro, fica muito castrado, fica muito condicionado. Vamos voltar ao corte e à tua experiência como jogador. Até que ponto é que é importante também para os teus atletas? O facto de ter jogado, ter estado dentro do corte, de naqueles momentos cruciais saberes o que é que será ou não melhor, ajuda, por exemplo, o Pedro? Ajuda, claro que ajuda, mas penso que a minha experiência de vida ajuda mais a ser melhor treinador que propriamente a minha experiência tenística. Não sou o exemplo em termos de ténis para usar. É mais a minha experiência de vida, a forma como quero viver, como quis e quero viver, que me ajudou a ser melhor treinador.
Ainda sobre o Jaime Caldeira como jogador, tens algum momento que te marcou como jogador? Um momento que tu sentiste... Não, nunca fui um jogador nunca fui um jogador nada especial. Este tetracampeonato de mais de 35 veteranos, campeão nacional de 83 de piso rápido. É uma brincadeira. Hoje em dia as coisas são feitas a sério. Hoje em dia podemos falar de pessoas que realmente têm grandes marcos. Não é o meu caso, de certeza. É modesto, isso é modesto. Não. É a maneira como tu vês as Falo do coisas. Manecas, do Miguel Soares, do Pedro Cordeiro, jogadores mais, digamos, mais ou menos do meu tempo. Sim, fizeram coisas... Não. Jaime, como é que tu gostavas de ver a Escola de Ténis Jaime Caldeira e o Jaime Caldeira nos próximos anos? Em primeiro lugar, gostava que, digamos, esta forma de pensar tivesse seguimento e tento fazer por isso. Em segundo lugar, fundámos há pouco tempo uma associação, a nossa academia, para podermos ter acesso a criar melhores condições a nível de infraestruturas para treinar, para criar condições para os atletas treinarem melhor, nomeadamente campos cobertos, etc. A base dessa associação, desse centro de treino, vai ser em Loures, e numa reunião recente que tive com o Presidente da Câmara, com o Presidente Ricardo Leão, digamos, gostaram da ideia e penso que vamos conseguir avançar com uma coisa, digamos, que pode extravasar as fronteiras de Portugal. E uma vez que o Pedro não vai ouvir isto de certeza absoluta, ninguém ouve este programa, o que é que tu achas que o Pedro Araújo pode fazer? É o infinito. Está no sonho dele. E tu acreditas nesse sonho? Sim. E vais ajudar com certeza a concretizá-lo. Enquanto eu for útil, estou cá. Quando não for útil, não estou cá, de certeza. Já é uma última pergunta que é sacramental neste programa. Vivias sem ténis? Claramente. Há tanta coisa na vida boa para fazer, muito. E agora outra que não costuma estar, mas vou fazer. Mas seria a mesma coisa? Eu era feliz de qualquer das maneiras. Sentia-me bem sempre a fazer qualquer coisa que gostasse. Mas o ténis dá-te felicidade? Bastante, muito. Bastante. Obrigado, Jaime. Obrigado.